Então a pergunta do dia é: o que é declinação? Uma pergunta que eu tenho visto muito, né? Aliás, eu sempre vi muito, né? Em todo lugar onde as línguas do mundo, a linguística, o aprendizado de idiomas é comum, especialmente quando as pessoas saem um pouco das línguas latinas, né? Do inglês, que não tem declinação, e vão para o alemão, para o russo, né? Para o polonês e outras línguas, é a questão da declinação. O latim também, né? O grego antigo, o grego moderno, né? Tem. A resposta curta para o que é declinação, né, é que a declinação essencialmente é a flexão nominal de acordo com a função na sentença, ou seja, o substantivo vai mudar de forma de acordo com a função que ele está exercendo naquela frase onde ele aparece. A gente tem aqui esse substantivo kniga, que em russo significa livro. Estou usando o russo porque das grandes línguas do mundo, o russo é que tem a declinação ainda mais forte em relação ao que existia no passado. Então a gente tem o nominativo kniga, acusativo knigu, genitivo knigi, dativo knigye, instrumental knigai e preposicional knigye. Observe que o preposicional e o dativo são iguais nesse caso. E no plural a gente tem knig, livros, knig, o acusativo livros, knig é o possessivo ou genitivo plural, significa dos livros, né? Knigam, dativo plural, knigami, com os livros, é instrumental, e knigar, ou seja, cada caso ele tem uma função típica na língua, mas ele depende de onde o substantivo está sendo usado. Então o substantivo no nominativo é usado tipicamente para sujeito do verbo, tipicamente ele é usado para sujeito do verbo. O segundo caso, que é acusativo, é o complemento do verbo, o objeto direto do verbo. Então se você falar eu comprei o livro, você vai falar yakupir knigu. O genitivo indica posse, então você vai falar, né, o preço do livro, tsena knigi. Tsena é preço, knigi é do livro. O dativo significa por si mesmo, o caso dativo tipicamente é usado para objeto indireto, para o livro, ao livro. Eu dei ao livro um novo preço. E a dal kdinge, novo yutseno. Instrumental, a função do caso instrumental básica é, no caso, indicar o instrumento da ação. Eu aprendi russo com um livro, ou seja, o instrumento do aprendizado foi livro. Então, você poderia falar Yautilsia Ruskam Eziku Knigai. E preposicional não tem uma função básica, ele vai ser exigido por uma série de preposições. Originalmente, preposicional provavelmente era um tipo de locativo. Né? Esse caso em polonês se chama locativo. Ele é exigido por preposições que nem sempre indicam local. Aí os casos podem ser exigidos por preposições específicas. Então tem muitas preposições que exigem acusativo, algumas exigem genitivo, dativo. Tem preposições que exigem instrumental. Por exemplo, a preposição pod, que é embaixo, então exige instrumental. Daí você fala pod knigai, embaixo do livro, pod knigami. Ou nad também, que significa sobre o livro, no sentido de acima do livro. Nad knigami, acima dos livros. Aí esse exemplo serve só para o substantivo feminino em russo, que termina com A. O substantivo masculino já segue num outro paradigma. Então a gente tem, aqui no caso masculino, em russo, uma declinação bem diferente. A gente vai ver aqui os substantivos masculinos em russo terminam em consoante, tipicamente. Então, como a gente viu no kniga, que vira knigo no acusativo, aqui não tem essa mudança porque não tem o A para mudar para U. Então o acusativo fica igual ao nominativo. A gente tem a mesma forma narod na palavra narod, que significa povo. Do povo é naroda. Ao povo narodu. Com o povo narodam. E o caso preposicional narodia. No plural, tanto do nominativo quanto do acusativo narode. O genitivo plural narodov, dos povos. Aos povos narodam. Com os povos narodami, e o prepositivo plural narodach. Vê-se que muda bastante com o gênero, ainda existe o gênero neutro em russo,
E isso é típico das línguas indo-europeias antigas, mesmo que tem um padrão antigo, o latim também era assim. A gente vê em latim um paradigma, na verdade, um pouquinho mais simplificado do que o russo, onde o substantivo regina, ou na pronúncia clássica regina, faz o acusativo reginam, genitivo reginae, dativo reginae, ablativo regina, plural, nominativo regine, ou seja, as rainhas, né? Acusativo reginas, genitivo plural reginarum, e o dativo e ablativo plurais reginis. O latim não tem o caso equivalente ao instrumental do russo, e o ablativo do latim geralmente corresponde ao caso prepositivo do russo, que é aquele caso meio que pega tudo, ele serve para várias preposições, tem várias funções dependendo da preposição com que ele vai. O dativo, como em russo, tende a ser objeto indireto, genitivo é genitivo mesmo, e nominativo e acusativo são tipicamente o caso do sujeito e do objeto, respectivamente. E agora, exemplificando a declinação masculina do latim, a gente tem populus. Mostrar como varia, né, o paradigma feminino do masculino. Ainda haveria o gênero neutro também, que eu não vou mostrar agora. Então a gente tem populus no nominativo, populum no acusativo, populi no genitivo, populo no dativo, populo no ablativo também, plural nominativo populi, povos, populos, populorum, dos povos, né? E o ablativo e dativo plurais, populis. Então mostra já como é complexo o conceito de declinação, especialmente nas línguas indo-europeias, porque as terminações variam muito, de acordo com o gênero da palavra, de acordo com a terminação da palavra. Isso não é só o único paradigma masculino que tem. Eu mostrei paradigma masculino e feminino de russo e latim, mas as palavras masculinas e femininas ainda tem outras terminações possíveis, dependendo de que consoante, que vogal elas terminam, e uma série de outras considerações. Ou seja, o número de terminações possíveis de uma palavra é muito grande e às vezes chega a ser imprevisível. Você tem que aprender a declinação da palavra junto com a palavra, que não dá para prever em muitos casos. Já a declinação do alemão é uma das mais simples que existem das línguas que tem declinação. Ela é praticamente restrita aos modificadores, ou seja, aos determinantes, que são os artigos demonstrativos, e o adjetivo. Então a gente tem, por exemplo, a palavra Wolf, que significa lobo. Vejam que está acompanhada aqui do artigo definido, der, o lobo. Porque senão praticamente não haveria declinação. A gente vê que só tem, na verdade, uma forma singular Wolf, uma forma plural Wölfe, e no singular a única forma que se destaca das demais é o genitivo singular, que tem S. Ganha um S no final, ES no caso, que é uma palavra monossilábica, se fosse plurissilábica teria só o S. E no dativo plural a palavra ainda ganha um N adicional, que vai para o dativo plural de todas as palavras em alemão. Então a gente tem der Wolf, den Wolf, des Wolfes, dem Wolfe, die Wölfe, der Wölfe, den Wölfen. Então realmente uma declinação bastante simplificada. As terminações do alemão já se perderam com o tempo, e o alemão já está no caminho de perder totalmente a declinação, como aconteceu, aliás, com as outras principais línguas germânicas, como o inglês, o holandês, o sueco, o dinamarquês, o norueguês. Apenas o islandês manteve as declinações, aliás, é um pouco mais complexo que ainda que a do alemão. O islandês manteve bastante. Devemos notar também que o feminino em alemão e o gênero neutro também não apresentam diferença entre o nominativo e o acusativo. Então o acusativo está presente apenas no masculino singular em alemão. Nos outros gêneros, bem como no plural, não existe diferença entre nominativo e acusativo em nenhuma forma. Então, por exemplo, aqui a gente tem die Welt no nominativo, die Welt no acusativo também. Die Welt significa mundo. Der Welt, possessivo, genitivo. E der Welt é o dativo. Então, um artigo feminino em alemão só tem duas formas. O neutro só tem três formas: das, des e dem. O dativo neutro é igual o masculino, como é típico das línguas indo-europeias. O gênero neutro tende a ser mais próximo do gênero masculino, e o feminino é um pouco mais diferente em alguns casos. Já nas línguas uralianas, como o finlandês e o húngaro, são línguas
da Europa, mas não pertence à família indo-europeia, a gente tem uma situação um pouco diferente. Embora elas sejam diferentes entre si também. Então, no finlandês a gente tem um sistema que é mais próximo do sistema de declinação das línguas indo-europeias, porque, como a gente vê aqui, a palavra iso-talo, que é casa grande, né? Iso é grande e talo é casa. Quando declinada por causa do locativo, né? Isosa, talosa, ou seja, o adjetivo e o substantivo recebem a mesma terminação, que é uma terminação que indica local. Então, isosa, talosa, ou seja, é difícil você analisar esse sa final como uma preposição, como uma posposição, mas uma terminação que vai ao substantivo mesmo, com aquilo pertencente à flexão do substantivo. No plural a gente tem isot, talot. Então o T marca plural no nominativo, né? Na forma básica. Mas quando você acrescenta a terminação de caso, isoissa, taloissa. Ou seja, o morfema já muda. O morfema de plural aí seria o i, e a terminação possessiva, a terminação locativa ainda é o sa. Então, veja a diferença. Isoissa, taloissa nas casas grandes. Isossa, talossa na casa grande. E se você acrescenta o possessivo pessoal, que em finlandês é um sufixo, o sufixo ni, ele vai no final de toda essa construção. Então primeiro você flexiona o caso e o número, isoissa, taloissa nas casas grandes, aí coloca o ni no final, aqui nessa última frase, que a gente tem isoissa, taloissa ni, nas minhas casas grandes. Então, isoissa, taloissa ni, nas minhas casas grandes. Ni final, ela é o último elemento a ser adicionado ao substantivo flexionado. Quando a gente vai para o húngaro, já veio uma mudança de paradigma. O húngaro pertence à mesma família que o finlandês, mas a gente tem um paradigma muito menos flexional e muito mais aglutinativo e mais... você pode dizer que tem uma posposição ali, e não exatamente uma declinação. Então, a, na, de, has, ao contrário do finlandês, o húngaro tem um artigo definido, a. Então, a, na, de, has, a grande casa, a casa grande, nad é grande, has é casa. Na casa grande é a nad hasban. Então o adjetivo não muda. Aliás, aqui tem um pequeno erro. Faltava o y ali, né? A nad hasban é na casa grande. Então o ban, a terminação ban do final, ela vai meramente posposta à construção nominal inteira. Ela não se repete no adjetivo, nem muito menos no artigo. Então, ela pode ser analisada como uma posposição que virou um sufixo. Uma coisa muito mais isolada do resto da construção nominal. No plural, a gente tem o marcador de plural ak, no final aqui. Anad hazak, as casas grandes. Observa que o adjetivo e o artigo não vão para o plural. Nesse caso, as casas grandes é como se fosse a grande casas. Só a terminação de plural no substantivo, que é esse K no final, esse AK no final. Nas casas grandes, então, é a nad hazakban. A única diferença é que o AK foi acrescentado aqui. Primeiro o substantivo has, AK indica plural e ban indica locação, indica local. Mais uma vez, o artigo e o adjetivo permanecem intocados. E se você acrescenta o possessivo pessoal, de primeira pessoa, meu, a ordem é diferente do finlandês. A gente tem a nad hazaimban. Então, na verdade, primeiro você flexiona o possessivo. Você coloca o possessivo hazaimban, que aqui é nas minhas casas grandes, porque esse i também é o morfema de plural, não é mais o k, vira o i. Então, hazaim significa minhas casas. Se fosse minha casa no singular, seria hazam. Hazaim é minhas casas. E o ban, que indica a locação, vai no final de tudo, mais uma vez demonstrando a característica mais de posposição, né? Como se fosse realmente uma preposição, uma coisa, um morfema isolado, e não uma flexão do substantivo, é um morfema realmente discreto, definido, separado. Então a maioria das palavras das línguas do mundo que tem declinação, a suposta declinação é mais formada através de morfemas assim, meramente um sufixo colocado no final da locução nominal inteira. Não há
repetição desse sufixo ou nenhum tipo de alteração nos modificadores nominais, como adjetivos e artigos e demonstrativos, porque na verdade trata-se de uma posposição sufixada. E para ilustrar um pouco melhor a diferença entre o finlandês e o húngaro, o conceito de declinação, a gente vê o uso dos pronomes aqui. Minussa, sinussa, meissa. Literalmente significa em mim, em ti e em nós. Ou seja, é a preposição usada com pronome. Né, o que seria em português a preposição usada com pronome. No finlandês é realmente uma flexão do pronome. Minussa, sinussa, meissa. Né, o pronome mine, sine e me ganham o que parece um sufixo. Já no húngaro, a preposição ben, que a gente viu na palavra em casa, né, na forma ban, por causa da harmonia vocálica, que muda vogal no húngaro, no finlandês, né? A gente vê aqui ben, benem, em mim. Essa preposição ben indica local e o sufixo em indica a primeira pessoa, em mim. Bened, em você, benünk, em nós. Então aqui na verdade a preposição em húngaro ela não aparece meramente como um sufixo, ela aparece como uma palavra lexicalmente independente, que pode em si receber sufixos. Então aqui ela recebe o sufixo de primeira pessoa, segunda pessoa e primeira pessoa plural. Ela é um item lexical independente. Então o húngaro ainda concebe aquelas posposições que a gente vê como sufixo no substantivo. Aquilo ainda se destaca no substantivo para aparecer de maneira independente, não, de maneira não sufixal. Né, um morfema independente, um morfema não conectado ao outro, ou seja, a ponto de receber os seus próprios sufixos. Então é bem diferente o conceito húngaro. O conceito húngaro se aproxima realmente da maioria das línguas do mundo, as quais a declinação é meramente o uso de posposições que são atreladas à palavra como sufixo, mas ainda não podem ser vistas como terminações de flexão do substantivo. São morfemas separados. E em tchetcheno nós temos um paradigma já mais flexional, similar às línguas indo-europeias. Embora o tchetcheno não seja uma língua indo-europeia, o tchetcheno é uma língua do Cáucaso, da família caucasiana oriental. Não tem qualquer parentesco com as línguas indo-europeias, nem com o russo, nem com nada disso. Né? Aqui a gente tem o termo cerca alta, lerka é alto, kert é cerca. Então a gente vê que o adjetivo em tchetcheno só é uma flexão bem diferente do substantivo. Então a gente vai ver que o tchetcheno só tem uma forma oblíqua e uma forma reta do adjetivo, mas o substantivo sofre uma flexão bem complexa. Então a gente tem lerka, que é alta, faz os outros casos lerkachu. Mas o substantivo kert, que é cerca, faz kerto no ergativo. O tchetcheno é uma língua ergativa, significa que ela marca o sujeito do verbo transitivo com o caso ergativo. Então o caso ergativo ele marca o sujeito de um verbo transitivo. O absolutivo, que a gente tem como caso não marcado, o caso básico, equivalente ao do nominativo nas línguas nominativas, ele é só o sujeito do verbo intransitivo ou o objeto direto do verbo transitivo. Isso é uma língua ergativa. No genitivo a gente tem kertan, dativo kertana, instrumental kertatsa, inessivo kertach, comparativo kertal e locativo kerte. Então vejo que em tchetcheno tem mais casos que nas outras línguas indo-europeias, inclusive um inusitado caso comparativo, onde você vai comparar, essa cerca é maior que essa minha cerca é maior que a sua cerca, essa cerca é maior que aquela cerca. Né? Kertal oferece essa função. E no plural a gente tem o marcador de plural sh, né? Kertash. O ergativo já é um marcado diferente, o morfema é completamente diferente do morfema do singular, kertasha. O genitivo plural também é completamente diferente, kertin. O dativo também tem o marcador de plural ash, mas um nada do dativo singular, então esse não é tão diferente. Aqui no instrumental também a gente tem o ash, né, kertash, tsa, é o mesmo tsa do singular. Mas já no inessivo, né, muda a vogal. Kertar é na cerca, ou passando pela cerca, ou feito de cerca. Então a gente tem kertar no singular e kerter no plural. Comparativo também. Que a cerca é kertal, que as cercas é kertel. E o locativo muda bastante também. Kerte no singular, kertashka.
Então, em vez de ter o E marcando o locativo como no singular, a gente tem o K marcando o locativo no plural. Além disso, o substantivo kert ele não é muito irregular. O substantivo em tchetcheno ele sofre de ablaut, que é a mutação vocálica condicionada pela adição de morfemas na palavra. Então a gente vai dar uma olhada aqui no próximo slide. A gente tem no próximo slide a gente tem alguns exemplos de substantivo em tchetcheno, mostrando como além dos sufixos de caso, dos morfemas de caso, a gente tem uma mot, por exemplo. Língua significa língua, tanto no sentido de linguagem quanto o órgão do paladar. Mot, o genitivo dele é metan. O dativo é matana. O dativo é matana. O ergativo é matuo. O locativo é mater. E o plural, metanash. Então ele vai mudando de vogal no meio. Dog, que significa coração. Genitivo degan. Dativo dagna. Ergativo dago. Locativo dagye. Plural degnash. Sho, que é ano. Genitivo sheran. Dativo sharna. Ergativo shero. Locativo shere. Plural sherash. Aqui, bow. Berna. Beana. Berno. Benash. Torre. Cha. Tem dois chás em tchetcheno. A cha é palha ou urso. O cha no sentido de palha faz o genitivo igual o urso, chenan, mas o plural é chash. Já o urso tem o genitivo chenan. Os outros casos não mudam mais a vogal, né? Chena, chenuo, mas o plural é cherchi. Veja que coisa irregular, né? E aqui até alguns modificadores também sofrem esse tipo de coisa, como vaja, que é outro, faz o oblíquo dele é vuku. Todos os casos oblíquos são vuku. E o plural é vush, ou no genitivo vukeran, do outro. Mila, que é quem, faz todos os casos com, na verdade, um tema supletivo, completamente diferente do absolutivo. Renan, Rena, Han, Hansa, e o plural Mulch. E Hun, que é o que, o interrogativo neutro, né, inanimado, Hun, Stenan, Stena, Sten, Stenza. Ou seja, também o tema oblíquo dele é completamente supletivo, né? Então o tchetcheno, claro que você não dá para analisar essas terminações de caso como posposições, não são sufixos mesmo, são flexões da palavra, né? Elas não têm qualquer tipo de vida própria, sintática nem lexical.